Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, hoje dia 25 de agosto de 2024, para o nosso momento de culto matinal dominical. Iniciando a nossa semana, domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Meditando na palavra, orando e buscando, em primeiro lugar, a comunhão com o Senhor, o nosso crescimento espiritual. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu vou iniciar lendo os Salmos 139, é um salmo de Davi. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
Eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Essa música é baseada no Salmo 139, que eu acabei de ler. Deus onisciente e onipotente. Deus conhece os nossos pensamentos, Ele nos formou e nós somos obra de suas mãos e a nossa vida está na sua mão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor, de maneira maravilhosa, nos criou, nos formou, ainda no ventre de nossa mãe. O Senhor nos teceu, estando nós, a substância ainda informe. O Senhor foi nos dando forma e foi nos tecendo no ventre de nossa mãe, e o Senhor foi nos dando vida, e essa é uma vida preciosa para o Senhor, porque o Senhor ama a todos que o Senhor formou, e o Senhor quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da tua onisciência e da tua onipotência, e que nós, como frágeis seres criados, temos que nos submeter ao Senhor nosso Deus, Criador e sustentador da vida. Fora do Senhor não podemos viver, porque no Senhor nós nos movemos e existimos, e o Senhor nos cerca com o teu Santo Espírito. Estamos mergulhados no Senhor, e ao Senhor quem nos sustenta e nos dá a vida. Ó Deus, som do nosso coração, Senhor, porque queremos a cada dia andar de conformidade com o teu propósito para a nossa vida, pelo que o Senhor nos criou, para andarmos todos os dias da nossa vida naquilo que o Senhor determinou para nós. Por isso, Senhor, som do nosso coração, vê se em nós algum caminho mau, se estamos nos desviando, e nos conduza novamente, Senhor, ao caminho eterno, porque é por este caminho eterno que nós queremos trilhar, e que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. E se alguém se desviar, que entenda que tem que retornar para pegar novamente o caminho eterno, o caminho de luz, o caminho da salvação. Por isso, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela nossa peregrinação aqui na terra. Que o Senhor nos ilumine sempre, ilumine o nosso caminho e que não tenhamos dúvida de para onde o Senhor quer que nós vamos, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós queremos neste momento estar colocando diante do Senhor
as nossas iniquidades, quando, sem querer, fazemos algo que não é do teu propósito, Senhor, nos perdoa e nos reconcilia com o Senhor, porque o Senhor é quem está conosco, o Senhor é quem nos socorre em todos os momentos. Abençoa-nos, Senhor, neste domingo, nesta semana que se inicia, que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento e que não façamos aquilo que te desagrada. Ajuda-nos, Senhor, enche-nos com a tua luz, com o teu amor, com o teu Santo Espírito. Fala conosco, ó Deus Pai Todo-Poderoso, fala conosco neste momento, através do estudo bíblico da tua palavra, que o Michel vai trazer para nós. Derrama sobre ele a tua unção, o teu Santo Espírito, e que ele fale aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Senhor, para nós que somos pó, que somos barro, e precisamos dessa luz que o Senhor nos envia. Derrama sobre ele a tua bênção, a tua unção, a tua sabedoria, e a nós abre o nosso entendimento para termos o conhecimento do Senhor. Oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar uma série de estudos falando sobre o conhecimento de Deus. Hoje eu gostaria de falar que Deus quer que a gente o conheça, e Ele sempre pede isso. Mas Ele quer ser conhecido no que Ele é, um Pai amoroso. Mas Deus não quer ser reconhecido quanto ao contexto do que Ele faz, mas sim do que Ele é. Como Criador, esse Pai amoroso que fez, criou e formou todas as coisas, inclusive o ser humano. Para tanto, eu quero pegar um texto que está escrito em Isaías, no capítulo 64, para nós entendermos Deus como um Pai amoroso. Isaías 64, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o seu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha para aqueles que nele espera. Um Deus amoroso para com todos, mas especial para aquele que neles espera. Versículo 5. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irastes porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto,
e nos consome por causa das nossas iniquidades. Versículo 8 é a chave que eu quero trabalhar. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Vou parar aqui para a nossa meditação, principalmente a partir desse versículo 8, em que Isaías, falando a respeito da vinda do Messias, da promessa que já estava desde o Gênesis, ele está falando aqui algo muito importante, que Deus quer ser conhecido como um Pai amoroso, e não apenas como um Deus poderoso, onisciente, mas que também Ele é onipresente. Com a queda do primeiro Adão, todo homem se afastou de Deus, já vimos isso por vários estudos, mas Deus nunca se afastou do homem. Sempre está buscando, desde o primeiro Adão, Ele continua trabalhando, buscando o ser humano. Porque o ser humano foi feito para expressar a sua imagem e semelhança, mas teve essa imagem e semelhança, como já falamos, distorcida. Razão de dizer para o homem buscá-lo de todo o seu coração, que assim fazendo o encontrará, porque Ele colocou no coração do homem a eternidade e formou o homem de uma condição de alma vivente, mas com espírito que se relacionava com o Espírito Santo dele, para poder ter uma comunhão e se comunicar com o ser humano que ele havia formado. Tendo a eternidade no coração, que está escrito lá em Eclesiastes 3:11, a gente sabe que Deus é espírito, nós não vemos. E para conhecê-lo é possível se a gente ouvir a revelação de Deus no nosso coração. Quando nós temos essa revelação de Deus, ouvindo o que Ele fala, nós aí temos despertado uma coisa chamada fé em nosso coração. Paulo, escrevendo aos Efésios, afirma que ouvindo a fé que havia entre eles lá na igreja, em Éfeso, ele diz, vendo também o amor deles para com todos os santos, para com todos aqueles que haviam aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele ora agora, dando graças a Deus por eles e para que o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que passa a nos adotar a partir de Cristo quando nos identificamos com Ele, o Pai da glória, Ele ora para que eles sejam concedidos com o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 17. No versículo 18, Paulo afirma que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para saberdes qual a esperança do seu chamamento em Cristo. Depois ora novamente diante do Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é o nosso Pai, que nos adota em Cristo, em Efésios 3, versículo 14 a 21, para que o Deus, Pai, conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior. 1 Coríntios 2,14 fala a respeito disso, e assim habite Cristo nos vossos corações, para que Cristo habite em vossos corações, pela fé, estando assim arraigados, isto é, enraizados e alicerçados em amor, fundamentados em amor. Isto para compreenderem com todos os santos, diz Paulo, qual é a largura, isto é, a eternidade, e o comprimento, a infinitude de Deus, a altura, a santidade de Deus, e a profundidade, a imutabilidade de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, pelo poder do Espírito Santo que opera no homem, em cada um de nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Isto é, para cada cristão que assim aceita a Jesus que ele enviou. Desse modo, podemos conhecer que Deus, por meio de seu Filho unigênito, que se tornou o primogênito de muitos irmãos, ele vem revelar o seu conhecimento aos seus filhos e filhas. E só podemos conhecer realmente o Pai, isto é, o Deus Pai amoroso, se um filho nos estiver revelando ele. Se for uma outra pessoa que não é um filho, ele pode falar de o Deus e de Deus, mas ele não vai conseguir expressar o que Deus gostaria e como Deus gostaria de ser conhecido e não reconhecido. Porque a tendência do ser humano é reconhecer o poder de Deus porque ele tem interesse nesse poder para resolver algumas coisas pessoais dele também. Mas Deus não quer assim. Deus quer que a gente o conheça como um Pai amoroso. Como filho, Jesus, o Cristo, aprendeu a obediência. Negou a si mesmo, tomou a sua cruz para poder nos revelar o Pai Celeste. E assim ele o fez com a sua vida. Hebreus 10, de 5 a 8, fala que quando Jesus nasceu, ele disse: sacrifício e ofertas o Senhor não quis, e nem queria que assim fosse. Mas um corpo o Senhor me deu. Jesus assim expressando segundo o autor de Hebreus, capítulo 10, de 5 a 18. Aí ele diz: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Esse segundo é o segundo Adão. É nessa vontade é que temos sido santificados, mediante Jesus Cristo, que oferece e oferta o corpo seu, uma vez por todas, para poder resgatar de novo a criação que Deus havia formado, de filhos e filhas que tinham a imagem e semelhança de Deus e que depois passaram a expressar apenas a semelhança e a imagem do Adão caído. Por isso que ele fala aqui que todos se afastaram. E ele fala: nenhum está aqui buscando o Senhor. Também, lá em Romanos capítulo 5, fala: todos se afastaram e não há ninguém que busca Deus. E aqui ele fala a mesma coisa. Versículo 5 do capítulo 64 de Isaías fala: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome. O ser humano se afastou, mas Deus nunca se afastou. Está continuadamente buscando o ser humano. E é nessa vontade da morte e da ressurreição em Cristo que nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. E por isso que ele fala: para isso nós precisamos ter a plena certeza da fé, tendo um coração chamado sincero, puro. Hebreus 10, 22. Purificado de uma má consciência e lavado o corpo com água pura, isto é, com a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Aí ele continua falando ainda: quem fez a promessa é fiel. O homem não pode viver, o homem não pode viver sozinho, isolado, mas precisa considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. E ele continua falando: congregue com os irmãos, faça a admoestação, tanto quanto mais vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Lembrai-vos que depois, ele fala, lembrai-vos que depois de iluminados o vosso coração por Cristo, vocês sustentam grandes lutas, perseguições e sofrimentos. Hebreus 10, 32.
persevere na vontade de Deus para alcançar a promessa, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Estou fazendo uma sequência e pegando apenas alguns versículos por causa do tempo, em Hebreus capítulo 10. Então a fé é para viver e não para se obter algo. Por isso que ele fala, o justo viverá pela fé. A fé é para viver, não é para se obter alguma coisa. A fé é para oferecer o que você já recebeu e com responsabilidade ofertar. E não para obter, desejar, para ser, ter, possuir. A fé é para revelar quem você é. Um filho ou uma filha de Deus, justo, que pratica a justiça em amor desinteressadamente. Não como alguém que deseja ter, ser ou possuir alguma coisa. A fé é para avançar, isto é, para viver. Por isso que falou, justo viverá pela fé. É para viver. E não para retroceder, isto é, para um contexto de voltar à condição do velho homem, que é chamada perdição, mas para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 a 39. A fé é para ter vivência pessoal com Cristo, e não para ter experiência espiritual com Cristo e com o Pai Celeste. Deus plasmou o homem do pó da terra. E eu quero trabalhar hoje uma figura, uma linguagem metafórica que é usado em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, a respeito de Deus como oleiro e nós como o barro. Veja o que está sendo falado na palavra de Deus. Nós somos o barro e Deus é oleiro. O único Deus se revela de forma metafórica como um pai soberano e com autoridade de um oleiro que manipula o barro para fazer um vaso ou um utensílio bom para expressar a sua glória, de uma forma interdependente com ele, sendo usado por ele, para, através de nós, revelar quem ele é. Paulo afirma em 2 Timóteo 2, 19 e 21 que o Senhor conhece os que lhe pertencem e diz para todo aquele que professa o nome de Cristo apartar-se da iniquidade. Por que isso? Ele falou, porque numa grande casa há muitos tipos de vaso. Há vasos e utensílios de ouro, de prata, mas ele falou que também há utensílios que são de ferro, também de madeira e de barro. Então ele falou que há vários tipos de utensílio, mas aquele que se purifica e deixa ser purificado e trabalhado pelo oleiro, ele vai acabar expressando exatamente a vontade de Deus. Então ele fala aqui, segue, aí ele continua falando, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração reto invocam o Senhor e o buscam de todo o coração. Deus vai se revelar e vai ajudar eles a serem um vaso, como diz, de barro, mas entendendo que ele manipula o barro, porque nós somos o barro. Lembre-se, lemos aqui o que o próprio Isaías disse, já ninguém há que invoque. Mas agora, versículo 8, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Eu não estou falando somos o vaso, não, nós somos o barro. E como vaso, Tu és o nosso oleiro e todos nós, obra das Tuas mãos. Então não existe um vaso já pronto, existe um vaso sendo trabalhado. Por isso que ele fala aqui, trabalha para aquele que nele espera. Aonde Deus trabalha? Em cada um de nós. Para deixarmos a expressão exata de um filho e de uma filha como Cristo o foi. Por isso que ele está falando aqui, para deixar agora o ser humano de uma maneira o quê? Completa, perfeita. Isto não é que não tem defeito, mas completo, isto é, como a Cristo.
uma pessoa justa que pratica a justiça, para cumprir o propósito para o qual nós somos formados, revelar a sua glória. Não quer dizer que está sem defeito, mas é perfeito e completo em Cristo. Isso significa o ainda não que ele sempre fala. Somos salvos, mas ainda não. Somos santos, mas ainda não. Somos justos, mas ainda não. Somos perfeitos, mas ainda, diz Paulo em Filipenses, mas ainda não. E aí ele fala esse ainda não, ainda fala, somos filhos e filhas de Deus, mas ainda não se revelou o que havemos de ser. Então há um processo entre o nascer e o morrer, era uma coisa simples. Mas a complexidade, como tem, é o propósito no viver. E aí as pessoas se perdem, porque perdem o conhecimento de Deus como um pai amoroso. E acabam buscando um Deus poderoso para resolver os seus problemas. E assim muitos querem Deus poderosos e não um Deus amoroso. E é exatamente a bondade e o amor de Deus que faz a gente entender o quanto Ele é um Pai que nos ama como filhos e filhas desde o princípio da criação. Então, todos nós precisamos entender que, embora sendo salvos, justos, sendo filhos de Deus e tudo mais, ainda nós estamos num processo. E Deus, Ele é aquele que, como olheiro, molda esse contexto do barro humano. Essa é a razão de Jesus, no Sermão do Monte, afirmar para o homem ser santo. Ele fala sede, é imperativo, santo e perfeito. E ainda fala, como é perfeito o Pai Celeste. Alguém dirá, mas não é possível, só Deus é perfeito. Ainda se justifica para continuar na sua condição de vidinha terrena, pecadora, sem entender a transcendência espiritual que Deus está fazendo em Cristo Jesus em cada um de nós. Assim, para ser perfeito, é fundamental ter a natureza santa e a comunhão com aquele que é perfeito. Então, se você tem essa comunhão através de Jesus Cristo com o Pai, entendendo Ele como o Pai que cuida de cada um de nós e como olheiro está trabalhando a gente, Ele sempre vai estar dando uma ajeitada em cada um de nós quando nós não, na sua mão, deixamos Ele fazer como deve ser feito. Então Ele vai trabalhando. Por isso que muitas vezes somos frustrados naquilo que a gente está querendo fazer fora da vontade dele, para que a gente possa voltar, para deixar ele fazer com que a gente seja a expressão daquilo que ele desejou desde o princípio, quando ele formou o homem. Jesus afirmou que Deus Pai trabalha até agora, e vimos isso que Isaías falou. E ele trabalha, disse Isaías, para aquele que nele espera. Então Deus está trabalhando, mas ele trabalha com todos, mas uns deixam ser trabalhados. É um barro que deixa ser trabalhado. Outros não deixam ser trabalhados. Então, Deus não quer um contexto de experiência com Ele, porque ninguém tem maior experiência com Ele, cada dia, cada momento, que Satanás. E não tem transformação, não tem arrependimento. Mas o homem tem essa possibilidade, mas muitos também não querem isso. E Jesus afirma, então, que como o oleiro, ele mantém um vaso que fez, que criou e formou, ele falou que ele assim faz e continua trabalhando para fazer com que o homem cumpra o propósito para o qual foi formado. Como houve distorção da imagem e semelhança de Deus do primeiro Adão, Deus trabalha para fazê-lo de novo, e melhor, fazê-lo a como era na origem, tendo a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. João 3,5. Como? Ele falou, nascendo da palavra, Cristo, e do Espírito Santo, para voltar a ter a imagem e semelhança que havia feito lá no princípio. E ela é restabelecida, como fala 1 Coríntios 15, de 45 e 49. O barro, vai aparecer também, essa figura do oleiro e o barro, em Jó, capítulo 10, versículos de 8 a 12. E Jó, ali, é um texto grande que eu não vou comentar plenamente, eu vou resumir dizendo que o barro, é isso que ele está querendo dizer lá em Jó 10, 8 a 12. O barro não pode falar para o oleiro, por que você me fez assim? Porque o oleiro, ele quer fazer com que o ser humano seja perfeito.
Mas o homem questiona. Veja como Jó diz, resumindo assim, fala: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Porém agora queres devorar-me? Olha como às vezes o ser humano pensa a respeito de Deus. E aí ele fala: lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Olha a minha situação, Deus. Mostra a tua face. Aí eu quero falar tete a tete, mas como eu não te vejo, não estou te entendendo, o que está acontecendo comigo, estou sofrendo. De pele e carne, o Senhor me vestiu. E ossos e tendões, o Senhor me entristeceu no ventre da minha mãe. Vida me concedeu com a tua benevolência. Aí Jó em 10, versículo 18, resumindo, por causa do tempo: por que, pois, me tirasse da madre? Devia ter deixado lá. Morria, já enterrava, não aparecia nem no mundo dos viventes. Versículo 20. Os meus dias não são poucos? Então, Deus, deixa-me para eu tomar um pouco de alento, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Aí ele faz uma série de perguntas e no final ele acaba dizendo: agora eu te conheço. Porque ele reconhecia Deus e tinha medo. Agora ele falou: agora eu te conheço, eu tenho um temor e respeito. Eu ponho a mão na minha boca e não falo mais nada a teu respeito. Isaías 29, 16, ainda o próprio Isaías, afirma que oleiro não é igual ao barro. E a ordem não pode ser invertida. Não é o barro que diz para o oleiro o que ele tem que fazer. É o oleiro que faz o barro como ele quer que ele seja. O oleiro é Deus, soberano, e tem autoridade para fazer do barro vaso de honra para a sua glória, como expressa Romanos 9, 20 e 21. E o homem não pode dizer: por que me fizestes assim? Para isso é necessário o barro ser humilde e submisso à vontade de Deus. Aí o homem volta a ser o homem espiritual, alma vivente, e que agora seja um espírito que vivifica, porque nasceu de novo, para fazer a vontade de Deus que estava proposto desde o princípio da criação. Deus, como oleiro e Senhor, tem o poder e a autoridade de moldar, corrigir, fazer as pessoas e nações também que cumpra um propósito para expressar de uma maneira plena um amor, para que as coisas aqui na terra sejam iguais que são lá no céu. Mas isso vai depender do quê? Da condição do barro, da condição em que se encontra o barro. Não só de um contexto metafórico falando de obediência, mas também da interdependência desse barro com Deus. Não numa independência dele e não da sua dependência, mas de uma interdependência para que ele possa agir com fé para expressar esse Deus com a sua vida. Zacarias também 11, 12 e 13 usa a metáfora do oleiro e do barro. E é usada aí em Zacarias 11, 12 e 13 para dizer o valor que o povo de Israel deu para Deus. E usa ali, naquele contexto, a rejeição que o povo de Israel estava dando ao próprio Filho de Deus que veio aqui para salvar, para restaurar essa imagem que foi perdida em parte ofuscada. Então ele veio trazer de novo e mostrar essa realidade, mas Israel não compreendeu. Então aqui está a figura de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus e o traiu por 30 moedas de prata. E o que é mais interessante é a expressão que ele usa lá. Ele diz: as moedas foram lançadas ao oleiro. Elas não foram lançadas lá assim, de qualquer jeito, não. Foram lançadas lá no templo ao oleiro. Isto é, para dizer para Deus, como um ato de desdém, 30 moedas de prata. O que reflete a falta de valor atribuído ao sacrifício de Deus, enviando assim o seu Filho, para que morresse em nosso lugar e nos libertasse da condição da morte e da escravidão do pecado e do próprio mal. Em Jeremias, capítulo 18, o versículo de 1 a 6, a palavra do Senhor diz ao profeta: desça até o oleiro
E eu quero que você veja o que ele está fazendo e possa entender essa condição do que é ser um pai amoroso, como um oleiro que trabalha o barro. O oleiro estava trabalhando o barro e diz que o vaso quebrou na mão do oleiro que estava trabalhando. E aí Deus fala para Jeremias: você viu o que aconteceu? Não poderia eu agora pegar esse barro e fazê-lo de novo como fez o oleiro? Ó Israel, entenda que eu sou aquele que posso fazer todas as coisas, porque eu sou o Criador. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós, disse, na minha mão. Jeremias, fala isso para o povo. Paulo fala que temos uma riqueza do homem interior, acrescentado agora por uma ressurreição, por uma volta para a comunhão, a reconciliação que em Cristo nós temos com Deus, de ter essa riqueza, Cristo em nós, nesse vaso de barro, uma pessoa transformada, uma pessoa nova, para expressar o Cristo. Por isso que ele fala, quando a nossa vida que é Cristo se manifestar, nós teremos manifestado com Ele em glória, quando da sua vinda. E é claro, e Ele como oleiro, Ele está trabalhando a gente, porque é um processo que Ele trabalha todo dia, não só o Pai, como também o Filho. E nós também assim o fazemos. Quando se fala da nossa vocação como igreja, a esposa do Cordeiro, corpo de Cristo, está se referindo que agora nós não temos mais identidade adâmica, nós temos uma identidade com Cristo, isto é, uma identidade cristã. Nós não temos mais uma natureza pecadora, agora nós temos uma natureza santa. E somos agora aqueles que entendemos que fomos justificados pelo sangue de Cristo, pela obra vicária dele, para, sendo justo, praticarmos a justiça em amor e fazer o bem. Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro 5, 10, 11, escrita aos cristãos que estavam sofrendo perseguição, então ele fala o seguinte, que Deus, sabendo do vosso sofrimento, que por um breve tempo acontece, Ele mesmo, esse Deus, vos há de aperfeiçoar, acrescentando à vossa fé confessada e professada virtude, acrescentando, associando a essa virtude conhecimento, associando ao conhecimento domínio próprio, associando ao domínio próprio perseverança, associando a perseverança à piedade, associando a piedade à fraternidade e associando à fraternidade o amor ágape, para que a gente conheça plenamente a Cristo e entra no seu reino, e que não seja uma pessoa que não aumenta isso na sua vida, que é o chamado processo da santificação, para que a gente seja verdadeiramente como um Cristo perfeito, isto é, completo, embora a gente saiba, completo, perfeito, mas ainda não. Tem defeito, mas ele é completo, porque ele está crescendo nessa direção. Então, ele afirma ainda, vai firmar você, vai se tornar você firme, estável a sua fé, crescendo nessa forma de santificação e tendo gratidão, veja, em tudo, por meio de Cristo Jesus, que é a vontade de Deus, que ele especifica em 1 Tessalonicenses 4:3 e 5:18. E ainda mais, ele fala, fortalecerá, dando forças para suportar a adversidade e as fraquezas e resistir os sofrimentos, praticando agora com graça o bem que você já recebeu para calar a ignorância dos insensatos. Praticando o bem, você não cala o insensato, mas você cala a ignorância do insensato que diz que não há Deus. Então, de alguma maneira, você vai expressar com a sua forma santa de viver que Deus está presente. E o ignorante que não conhece Deus vai conseguir ver, através de você crescendo em santificação, que Deus está sendo revelado de alguma maneira.
além de ser revelado na criação, ele falou, eu me dei a conhecer na criação, e os homens assim não me conheceram. Eu me dei a conhecer por meio de um povo chamado judeu, e os homens ainda não me conheceram, inclusive o próprio povo, mas um remanescente me reconheceu, é que ele continua falando aqui em Isaías. Mas ele também está falando um contexto que agora nós temos uma visão clara, visível, palpável do próprio Deus que veio numa forma humana, que é Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar aqui em 1 Pedro 2, de 15 a 16, que além de tudo isso, nós devemos ser o quê? Tratar pessoas, a todos, com honra, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando o rei. Fundamentará a nossa vida numa rocha inabalável, que é o amor de Cristo, queridos. Veja, fundamentará a nossa vida numa rocha inabalável, que é o amor de Deus. Embora a fé e a esperança termina após a morte, o amor, ele transcende a morte. E ele fala, então, você fica enraizado em amor para expressar com a sua vida o amor desinteressado, para que as pessoas, vendo a sua forma de viver, possam ver e conhecer, através de um outro filho que conheceu por meio de Jesus, o Pai, você agora possa expressar para o outro, que é filho e filha de Deus, que ainda não conhece o Pai, através de um filho que agora o conheceu e que você quer que ele o conheça. Então, que o homem conheça Deus e prossiga conhecendo Ele, pelo que Ele é, um Pai amoroso, como Criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador. E não apenas um Deus poderoso para resolver os problemas e as misérias que o homem produz, porque ele falou que são trapos de imundícia, muitas vezes, num contexto até religioso, que as pessoas buscam Deus porque reconhecem que há poder. Então nós vamos perceber que assim é que Deus cuida dos seus filhos e suas filhas, que lhe obedecem, porque se tornam vasos especiais para Deus, vasos de honra. Assim o ser humano, como barro, como substância, sem uma forma própria, maleável, ele está aqui para cumprir um propósito, porque é obra das mãos do Deus Pai, que é o oleiro. Para tanto, a gente não pode rejeitar o que Jesus deixou aqui para completar essa obra. É manter a comunhão com o Espírito Santo, isto é, com o Pai, com o Filho e com os irmãos. E ele fala, e você, para tanto, tendo o Espírito Santo, não pode rejeitar o Espírito Santo, você não pode entristecer o Espírito Santo, você não pode apagar o Espírito Santo, se não tem como fazer essa obra, porque é Deus que está moldando e fazendo com que a gente cresça em todo esse sentido que nós falamos, no conhecimento de Cristo, na santificação, na gratidão em tudo por meio de Cristo e praticando o bem, que tudo isso é a expressão da vontade de Deus. Então, nós não podemos, com o barro, estar cheio de impurezas, porque a gente bem sabe que um barro impuro, cheio de impureza, que tem sujeira, que tem pedra, que tem folhas, e que tem também o que nós podemos acrescentar como iniquidade, pecado, que aí são palavras que a gente pode colocar de uma forma figurada. O barro assim fica difícil de ser trabalhado, e Deus não vai conseguir trabalhar isso, porque machuca inclusive a mão de Deus. Porque Deus quer um vaso, um barro que seja puro, para que seja manipulado, para que ele seja íntegro de espírito, de alma e de carne, isto é, de corpo, para esperar a vinda de Jesus. Isaías afirma, tu és Pai. Olha que coisa incrível, depois ele reconhecer no contexto de Israel. Hoje nós conhecemos que somos filhos por adoção em Cristo, porque Jesus vai revelar Deus como Pai, o Pai Celeste de todos nós. Por isso que ele ensina a oração, Pai nosso que estás nos céus. Que a sua vontade seja feita aqui na terra, através de nós, como é lá no céu. Então nós somos esses despenseiros desse barro trabalhado para Deus agir em nós e através de nós para revelá-lo aonde ele se encontrar. Nós,
como filhos e filhas por adoção por meio de Jesus Cristo, vamos refletir a sua vontade na terra, agora como é feito no céu, com as nossas vidas. E aqui nós podemos expressar esse Cristo de uma maneira que só o Espírito Santo, que como um vento que sopra, que a gente não vê ele, mas a gente o percebe, é que vai dar a direção para o viver nosso a cada momento da nossa vida, segundo o propósito que Deus assim o colocou. Então, como o vento se movimenta e sopra para onde quer, e você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai, mas ele dá a direção para onde está indo, você assim tem que ter essa sensibilidade espiritual de percebê-lo com o seu espírito, pois é o que vai nortear e direcionar o sentido de cada momento da sua e da minha vida como cristão. Como filhos e filhas de Deus, é fundamental trabalhar no que é o essencial e se expressar com as virtudes que Deus deixou, que estão em nós, que a nossa vida agora, ele falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, como Paulo assim disse. São as virtudes de Cristo e expressar a vontade de Deus com a nossa vida. Enquanto você cresce, amadurece espiritualmente, você vive. Esse viver é maravilhoso. Mas as pessoas querem entender e querem também controlar. Isso é impossível. Nós temos que realmente viver a comunhão com Deus. Também, o que é necessário e importante, tem um contexto de uma perspectiva dentro da nossa vida. Nós não podemos ter um contexto de uma expectativa futura, mas ter um contexto essencial enquanto vivemos, quer sejam com as coisas que são necessárias e importantes, nunca esquecer que Deus está presente e que Ele é onipresente. Você não tem que fazer nada para estar perto dEle, você tem que ter a natureza santa dEle, identificado como um filho para expressar a obediência a esse Pai segundo a sua vontade. Então, enquanto vivemos, o oleiro que começou essa boa obra em nós, diz Filipenses 1,6, o Espírito Santo, que é o próprio Deus agora em nós, vai fazer essa obra, queridos, se nós deixarmos Ele fazê-la. Então, as crises e lises que muitas vezes as pessoas estão passando, às vezes, elas, para enfrentar esse contexto, as pessoas perguntam, e aí? Ó como que você está. Então, elas esquecem de quem elas são e de quem as formou. É isso que é importante, conhecer Deus como Pai, e hoje eu trabalhei o sentido metafórico do oleiro e o barro, para entender que Deus continua com o Cristo e o Espírito Santo trabalhando em nós, para nos formar como assim Ele quer e determinou desde o princípio da criação. Por isso que aqui nós precisamos, para que isso aconteça, ter comunhão com Ele, para que podemos assim não ter experiências com Deus, experiências espirituais com Deus, com Jesus, mas sim vivências de comunhão para andar como Cristo andou, em comunhão com Deus, para que Deus possa, na unção do Espírito Santo, fazer através de nós que aconteça a sua vontade e que a gente possa expressá-lo como um filho e uma filha amada, para que as pessoas possam ver Deus, que é Espírito, mas se revela através da sua criação, do seu povo, hoje, igreja, formado por judeus e gentios, que em Cristo agora somos uma nova criatura, para podermos assim, um dia encontrarmos com Deus e expressar a alegria de ter vivido com alegria, com Ele, no momento em que nós encontrarmos, para com Ele recebermos os galardões, que são nada mais do que a ressurreição e a vida, onde Deus será tudo e em todos, para a honra e a glória dele. Que assim, espero ter conversado um pouquinho a respeito de conhecer esse Deus, numa expressão que é
metaforicamente conhecida do oleiro que trabalha o barro, para nós nunca esquecermos que desde o princípio Deus sempre quis uma família. Ele não queria indivíduos. Quando ele formou o homem, ele já formou um homem e uma mulher. E os abençoou, e abençoados os fez fecundos para multiplicar, encher filhos e filhas semelhantes a Cristo, com a imagem e semelhança de Deus, para dominar a terra, controlar a terra e não controlar o outro ser humano. E assim, junto com Deus e interdependente com Ele, administrarmos as condições que Deus assim nos permitiu que assim o fizesse, vivendo uma vida plena segundo a sua vontade. Hoje entendemos explicitamente, crendo em Jesus, crescendo em santificação, dando graça em tudo e praticando o bem, que é a vontade de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa ter passado um pouquinho de algo que nós não vemos, mas que a Bíblia nos revela como Deus quer ser conhecido, como um Pai amoroso e não apenas um Deus poderoso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Essa música é Deus falando conosco. Deus, tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado, eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me reveles. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor está sempre ao nosso lado, esperando que nos acheguemos a Ti, que estejamos submissos ao oleiro e que falemos: Senhor, faça-me um vaso novo, como o Senhor quer que eu seja, que eu esteja submisso às Tuas mãos e tira toda a impureza de mim, para que eu seja um barro puro e que venha me tornar um vaso de ouro, um vaso de honra, um vaso como o Senhor quer fazer de mim, esse vaso para a honra, que possa
ser trabalhado e concluído pelo Senhor. E o dia que nos encontrarmos com o Senhor, possamos ouvir: servo bom e fiel, entra para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Para isto é a nossa peregrinação aqui na terra, para sermos trabalhados e concluídos, nos encontrarmos com o Senhor e para sempre com Ele vivermos em paz e harmonia. Por isso, no início do estudo eu orei: Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, purifica esse barro, Senhor, tira toda a impureza, livra-nos, Senhor, de toda a iniquidade e nos fortaleça o nosso coração, a nossa vida, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor nos perdoa e está sempre com os braços abertos a nos receber. O Senhor tem esperado este momento em que nós nos acheguemos a Ti. Obrigada, Senhor. Abençoa todos que participaram conosco, os que participarão mais tarde, Senhor. Se alguém está se sentindo um vaso sofrido, que se submeta ao Senhor e diga: Senhor, quebra minha vida, faze-a de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Se esse vaso está impuro, purifique, porque somos como barro nas mãos do oleiro. Abençoa, Senhor, cada um de nós e nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento a cada dia. Ó Deus, proclamo que seja proclamada esta palavra para muitos. Em nome de Jesus oramos. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós, e que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.